A paz do Senhor, Deus abençoe tua vida, meu amigo, minha amiga, que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Hoje nós estamos felizes porque Deus nos presenteou com mais um dia de vida e com saúde, em meio às aflições, às calamidades que estão acontecendo por aí. Nós percebemos que nós estamos guardados debaixo da mão do Senhor Jesus. São terremotos, rumores de guerras, essas questões de doenças, essas pragas que estão aí acontecendo, muitas vidas sendo ceifadas por meio de enfermidades. Nós percebemos que as coisas estão se estreitando e algumas pessoas começam a querer questionar a Deus. Eu sempre digo o seguinte: nós somos responsáveis pelos nossos atos. A gente às vezes somos abordado por algumas pessoas que nos procuram pelas coisas erradas que acontecem na vida, pelas as percas, pelas frustrações, e começam a culpar Deus, achar que Deus é culpado, que tudo que acontece é porque Deus não me quer, Deus não me ouve, Deus ele quer isso para mim, e o diabo é o mal, é o diabo que está sobre mim, sobre a minha vida, e não é nada disso. Eu quero primeiro, antes de nós falarmos alguma coisa, dizer que nós é que plantamos e nós é que colhemos. Então nós precisamos entender que tudo é reflexo de decisões, tudo é reflexo de atitudes. Então nós precisamos tomar decisões e ter atitudes que venham a nós trazer uma colheita mais saudável. Planos, precisamos ter projetos, precisamos ter. Nós somos movidos à expectativa e precisamos ter expectativas. Um dia tem que ter uma expectativa de um outro dia, e assim sucessivamente. E isso é que nos motiva a trabalhar, é isso que nos motiva a ter, a construir, a dormir querendo acordar no outro dia. São os nossos sentimentos que nos movem, e isso é muito importante. Porém, nós precisamos entender que muitas pessoas elas começam a questionar a Deus por algo errado, por frustrações, e isso não é bom. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas as nossas decisões. A Bíblia deixa registrado em Jeremias 29:11 um versículo lindo que o próprio Deus, usando os lábios de Jeremias, o profeta chorão, o profeta que lamentava por um povo, um profeta que clamava a Deus por um povo, ele diz o seguinte: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, para vos dar um futuro que vos espera, que você deseja. Nós sabemos que milhares de anos atrás, os israelitas, eles foram cativos na Babilônia, perdendo sua pátria, liberdade durante o seu difícil exílio. E Deus transmitiu suas intenções a eles por meio dessa palavra. Uma palavra de esperança. Alguns podem até perguntar, se Deus não queria, realmente, Deus não queria que seu povo sofresse um desastre, por que os israelitas ainda foram levados cativos, perdendo sua pátria, sua liberdade? Eu fico pensando, alguns perguntam, os israelitas tiveram uns desastres, né? Perdeu a sua liberdade, e nós que estamos familiarizados com a Bíblia, sabemos que o cativeiro dos israelitas se deu principalmente à desobediência aos mandamentos da lei de Deus, às inúmeras advertências de Deus, e muitas das vezes eles caíram em idolatria. Então Deus advertia, mas eles não davam ouvido. Então eles caíram na idolatria, em atos pecaminosos. Como resultado, Deus permitiu que poderes estrangeiros o invadissem, o exilassem na Babilônia, e nós temos que entender que, usando isso como uma oportunidade para que refletissem também
e se arrependessem. No entanto, Deus também os encorajou e os confortou por meio de suas palavras. Então, o que eu quero que você entenda é que às vezes Deus não age, mas Deus permite que as coisas aconteçam pela nossa desobediência. Então, muitas das vezes nós vemos pessoas que hoje elas lamentam pelas percas e na situação difícil, elas procuram homens de Deus, procuram líderes espirituais para se aconselhar, para se lamentar, e quando as coisas melhoram, elas se afastam de Deus e continuam suas vidas pecaminosas. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus, Ele quer o melhor para você. Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele não tem maus pensamentos ao teu respeito, pois bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que você espera. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. A questão é que nós temos o livre-arbítrio, que é o poder de decisão. É eu quem decido. O apóstolo Paulo deixa claro: tudo me convém. Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso analisar as minhas decisões, os caminhos que eu vou traçar para a minha vida, aquilo que eu falo, aquilo que eu visto, aquilo que eu bebo, aquelas escolhas que eu tenho de amizade, as escolhas do meu dia a dia é quem vai refletir no meu amanhã. O que eu quero para mim? Eu preciso acordar sabendo que a minha vida é algo mais precioso que eu tenho, e é ela que eu tenho que preservar. Eu preciso acordar tendo ciência que eu tenho um Deus cujo qual eu vou ter que prestar conta de todos os meus atos, as minhas obras, prestar conta da minha vida. Então a primeira coisa a fazer é zelar por mim mesmo, zelar pela minha conduta, pelo meu caráter, pela minha personalidade. As pessoas, quando pararem para me ouvir, saírem edificadas, construídas, que as minhas palavras sejam palavras realmente, palavras que causam um efeito positivo nas pessoas. Que o meu caminhar, os meus passos sejam ligeiros, ou mais lento, ou quase parando, mas que sejam definitivamente passos de cidadão, homens valentes, homens corajosos, homens e mulheres que realmente têm seus objetivos. Eu sempre digo o seguinte: quando nós vemos na Bíblia alguns milagres, algumas pessoas chegavam até Jesus com um objetivo e conseguiam aquilo que eles queriam. Outros, eles precisariam implorar para Jesus. Eu vou dar um exemplo para você. Jesus estava pregando em um determinado lugar, e os seus discípulos, e um homem chegou com um menino endemoniado, um lunático, e ele leva para os seus discípulos, e os discípulos não conseguem expulsar ou libertar aquele jovem daquele mal. Leva então até Jesus. Jesus olha para ele e fala: olha, o que você quer, né? E ele fala para Jesus: olha, esse meu filho é um jovem ainda, e ele é tomado por um demônio, e toda vez que esse demônio toma ele, ele cai no fogo, nas pedras, se machuca, se corta, ele está sofrendo muito com isso. E eu levei para os seus discípulos e eles não puderam expulsar. Jesus olhou para o homem e disse: olha, tudo é possível aquele que crê. Você crê? Ele diz: eu creio. Jesus olha para ele, ele olha para Jesus, e ele faz uma retrospectiva da sua vida, faz uma análise da sua vida, e ele diz: olha, Jesus, perdoa a minha incredulidade. Você percebeu que ele chegou até Jesus, ele queria algo, mas ele não estava realmente com um objetivo, crendo, confiando naquilo que ele estava fazendo. Precisou de uma intervenção de Cristo para que ele realmente conseguisse aquilo que ele queria. Talvez se ele chegasse com um objetivo e com a fé necessária até os discípulos, ele teria conseguido a bênção. Embora que Jesus disse que sem oração e sem jejum, aquele caso, muitos fatores não se resolvem, ou seja, com uma objetividade de consagração, uma objetividade de preparação
para a batalha. Mas naquele caso, se ele tivesse uma fé e um objetivo, os discípulos teriam resolvido o seu problema, mas isso se perdurou. Ele teve que ir até Jesus, e Jesus perguntando, ele disse: perdoa a minha incredulidade. Mas Jesus, pela a fé de Cristo, o menino foi curado. Mas você percebeu que a bênção demorou mais para chegar? Você percebeu que ele teve que interpelar mais, ele teve que se humilhar mais, ele teve que procurar mais. O tempo poderia ser diminuído se ele realmente tivesse os seus objetivos e focado na fé e sabendo que Deus tem o melhor para ele, que os pensamentos de Deus é bom para ele, que Deus tem um futuro bom para ele. Tudo depende das nossas ações. E aí o que acontece? Quando nós vemos agora a mulher do fluxo de sangue, a mulher tinha 12 anos que sofria de um fluxo de sangue, e eu não quero entrar na parte cultural, religiosidade daquela civilização, daquele povo, mas essa mulher estava destituída da sociedade, não podia andar com a sociedade, não podia tocar em ninguém, muito menos em um sacerdote. Olha o objetivo dessa mulher, a fé dessa mulher, a qualificação dessa mulher, a posição que essa mulher estava. Ela estava num abismo, lançada à sorte, como folha seca ao vento. Ninguém a queria, ninguém a ouvia, a sociedade fechou as portas para ela. Ela não tinha nenhuma expectativa, mas ela tinha um objetivo, e o objetivo era: se eu chegar ao menos tocar na vestes da orla do vestido dele, eu vou conseguir os meus objetivos. Ela não teve um diálogo com Cristo, ela não teve ajuda da sociedade, pelo contrário, a sociedade estava virada contra ela, a religião estava virada contra ela, o mundo estava virado contra ela, menos ela. Ela tinha um objetivo, ela zelava por ela acreditava naquilo realmente que ela desejava, e ela sabia que se ela tocasse menos nas orlas dos vestidos de Jesus, ela seria curada daquele mal, porque ela sabia que na mente de Cristo, no coração de Cristo, no coração de Deus, o que ele tinha para ela era bons pensamentos, projetando para ela coisas boas. E a Bíblia fala que quando ela chega e vence a sociedade, vende talvez disfarçada, e ela caindo, rela nas orlas do vestido de Jesus, Jesus para e diz: alguém me tocou. Os discípulos ali falam: o senhor está meio delirando, porque a multidão te aperta, todos te tocam, muitos te apertam, muitos te abraçam, e o senhor diz: quem me tocou? Ele diz: não, muitos estão aqui, eu estou conjecturando agora. Jesus, quando ele diz: olha, muitos estão aqui, mas essa pessoa que me tocou é diferenciada. Essa pessoa tinha um objetivo, essa pessoa estava crendo naquilo que ela estava fazendo. E quando ela me tocou, eu não dei virtude para ela. Preste atenção nisso. Ele fala: eu sei que alguém me tocou diferenciado, porque de mim saiu virtude. Ele não deu, ela tirou, ela conquistou a virtude. Então aquela mulher, ouvindo isso, temerosamente, ela cai sobre os pés do Senhor e diz: foi eu que lhe toquei. E o Senhor diz: a tua fé te salvou. Vai e seja curada do teu mal. É isso que eu quero dizer para você. A grande diferença desses dois casos: muitas das vezes, muitos vão à igreja, muitos vão aos cultos, muitos até oram, leem a Bíblia, mas não têm objetivo, não têm esperança, estão indo robotizados. Mas neste momento, nesta manhã, eu quero que você reveja os seus conceitos, os seus valores. Se entrega aos pés do Senhor, coloca os teus caminhos nos pés do Senhor e saiba: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, e é plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, ou seja, para lhe dar um futuro que você espera. Então coloque as tuas vidas nos pés do Senhor, deixa Ele agir por completo, deixa que Ele faça o que Ele tem que fazer, e o que nós precisamos fazer, vamos fazer com objetivos. Temos fé, temos confiança, como o Senhor Jesus olhou para o pai do menino e disse: você crê? E ele disse: perdoa a minha incredulidade. A diferença
daquela mulher que, crendo, vencendo todas as adversidades, tocou na orla do vestido do Senhor. E o Senhor não deu virtude a ela, ela conseguiu tirar a virtude dele. Nós precisamos ter esse objetivo, estar nos pés do Senhor, com o objetivo, e não colocar culpas em A ou B, mas reconhecermos que tudo é reflexo das minhas próprias decisões, tudo é reflexo dos meus atos. Eu preciso rever os meus conceitos e os meus valores, reprogramar às vezes a minha vida espiritual e também a minha vida social, com a minha esposa, com a minha família e principalmente com Deus. E esse povo de Israel, eles passaram por um processo de exílio, não porque Deus teve prazer nisso, é por causa da desobediência, contrariando as leis de Deus. Muitas das vezes Deus alertava, mas eles caíam novamente na idolatria, na injustiça e outras coisas mais. E às vezes nós somos do mesmo jeito. Enquanto as coisas estão bem, nós não estamos nem aí com a vida alheia, com a vida espiritual. Quando passamos por um problema, nós corremos nos pés do Senhor. Quando as coisas melhoram, nós nos afastamos do Senhor. Nós precisamos entender que nós temos que ter a nossa fé intacta, a nossa fidelidade intacta em qualquer situação. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas se eu estiver no centro da sua vontade e dizer: Senhor, toma conta da minha vida, age na minha vida, faça de mim morada do Teu Espírito Santo, conduz os meus atos, as minhas palavras, que eu possa realmente ter, Senhor, comunhão com o Senhor. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a minha vida, meu jeito de falar, meu jeito de agir, meu jeito de vestir. Eu quero me prestar um culto verdadeiro a Ti. Se entrega aos pés do Senhor e fala: Senhor, me ajude na minha incredulidade e me faça ter a fé daquela mulher. Eu quero tirar de Ti as virtudes. Eu quero tirar de Ti, Senhor, a essência de ser um bom homem, uma boa mulher, um bom crente, um bom amigo, um bom esposo, um bom funcionário. E principalmente, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, porque o Senhor mesmo diz que os pensamentos ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. E o Senhor tem um futuro brilhante para mim. Vamos fazer esta reflexão e nos colocar nos pés do Senhor todos os dias. Que Deus continue te abençoando e te guardando. Eu louvo a Deus pela minha vida, porque Deus tem me levantado. Passei muitas vezes momentos difíceis, passei pelo deserto. Às vezes achava que não ia conseguir, às vezes achava que estava sendo rejeitado até mesmo por Deus, mas a misericórdia me alcançou, porque eu sei que Ele tem pensamentos bons ao meu respeito. Eu sei que Ele quer o melhor para mim. E eu sei que se eu me colocar na posição, se eu me colocar na presença dEle, pode todos me desprezarem, todos podem te desprezar, mas o Senhor nunca vai abrir mão de você. E Ele sempre vai relocar você. Você sempre terá o teu lugar na sociedade. Deus sempre vai abrir uma porta para você, porque Ele te ama. E se você tiver um coração sincero diante dEle, muralhas vão cair para o chão. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue agindo ricamente na sua vida, na sua família. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela atenção de vocês. E nesta quinta-feira, recebe as bênçãos do céu sobre a sua vida. Eu sou o pastor Ismael, é claro, você sabe. E nós estamos ali em Canitar, Ministério de Madureira, fazendo a grande obra do Senhor na rua Manuel Ligeiro 324, todas as quartas, sexta e domingo, quarta e sexta às 19h30 e domingo às 19 horas. E culto de ensino é amanhã, e nós estaremos lá com muito amor e muito carinho e uma expectativa muito grande, porque é muito bom estar com os irmãos ali. Somos apaixonados pela obra do Senhor Jesus.
E não tem coisa melhor do que poder fazer a obra do Senhor, estar nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, tenha uma quinta-feira de bênção e saiba que Deus tem um futuro brilhante para você. Que Deus te abençoe, Deus te guarda, e eu quero impetrar as bênçãos do céu sobre a tua vida e repreender toda a seta do mal. Uma ótima quinta-feira, Deus te abençoe e te guarde, fique com Deus.